Acho que não vou traduzir, vamos prestar bem atenção, tá bom? E aqui minha né? Tal tá já traduzido, nem que tá, só você agora, tá, pastor? Tico não tá. No mangue, chavenaga. Bom dia, irmãos. Quero usar duas traduções aqui. É bom estar com vocês nessa manhã. Feliz por estar aqui, juntamente com o meu compadre, pastor André, essa figura, muito amada por todos nós. Pastor André, ele traz um legado muito bonito dentro da Igreja Metodista Wesleyana. Foi o primeiro pastor indígena a ser consagrado como pastor na nossa denominação, em especial aqui na 4ª região, aqui no norte. Queridos, nessa manhã, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 15. Eu quero meditar com você nesse texto de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 15. Eu quero ler uma versão que é a NVI, que é a nova versão internacional. Porém, a Almeida Revista e Corrigida, ela vai trazer uma forma diferente. Eu até imaginei que a do pastor André que fosse, mas ela não é, ela é semelhante à mesma versão que eu tenho. E Lucas 22, versículo 15, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, nessa versão NVI: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comereis dela novamente, até que cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graça e disse: tomei isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não bebereis outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém? Até aqui apenas. Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por estarmos aqui nessa manhã para aprender um pouco mais de Ti, e em especial nesse dia, celebrarmos a ceia do Senhor, trazermos à memória o Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. Foi por nós, para que tivéssemos vida e que fôssemos libertos da condenação da morte por meio do pecado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A Almeida Revista e Corrigida, uma outra versão da Bíblia, o versículo de número 15 do capítulo 22 de Lucas, ele diz assim: eu desejei muito comer a Páscoa com vocês. E é isso que eu quero meditar com vocês nessa manhã. Jesus, ele disse para os discípulos, ele já sabe que está prestes a sua partida, ele recebeu uma missão dada por Deus, de vir à terra, de morrer na cruz por nós, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. E agora ele vai instituir algo que vai ecoar por toda a eternidade, que é a ceia do Senhor. É esse momento sublime de comunhão, é esse momento em que Jesus, ele quer ter comunhão conosco, ele quer ter comunhão com os discípulos. Então ele reúne os discípulos em um ambiente, em uma casa, e ele expressa esse desejo, e ele diz: olha, eu desejei muito comer essa Páscoa com vocês, eu desejei muito esse momento. Porque a mesa, quando estamos sentados à mesa, é um momento de comunhão.
é o momento de conversar com a família, é o momento de estarmos juntos em unidade, né? Ainda há pouco pela manhã eu tive essa experiência com os meus filhos, minha esposa. Nós sentamos à mesa, não é na mesa, né? Mas é à mesa. Tomamos o nosso café da manhã junto, conversamos, e aí eles foram para a escola bíblica e eu vim para cá. Então Jesus, ele está dizendo para os discípulos: olha, eu desejei muito ter esse momento de comunhão com vocês, esse momento de partir o pão, esse momento de compartilhar o suco, o fruto da vide, mas eu gostaria que vocês entendessem o que isso está acontecendo. Ele está dizendo: olha, o meu corpo é comida, o meu sangue é bebida. E é interessante, queridos, que Jesus, ele se intitula o pão. Ele diz lá em João capítulo 6, se não me engano, versículo 45 ou 50 e alguma coisa, ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem come do pão tem vida, mas quem não come do pão não tem vida. O que Jesus está dizendo? Ele disse: olha, eu sou alimento, porque o pão nos alimenta. Se fôssemos trazer para o nosso dia de hoje, né? Pastor André, ele tem os seus dotes culinários, mas eu acredito que foi a irmã Sueli quem fez, porque o beiju dela é muito melhor que o dele, né? A irmã Sueli preparou esse beiju. Então, se fosse nos dias de hoje, Jesus estaria dizendo para nós: olha, eu sou o beiju de vocês, vocês precisam se alimentar de mim, vocês precisam comer de mim. E o que é esse alimentar de Jesus? Alimentar de Jesus significa termos comunhão com Ele, significa nos relacionar com Ele, significa estar à mesa tendo comunhão com Ele, significa eu ter uma vida aonde eu conheço quem é Jesus e Jesus me conhece. Jesus sabe quem eu sou. Jesus conhece os meus pensamentos, as minhas palavras. A Bíblia diz que sem que haja uma única palavra na minha boca, Jesus já sabe. Então, nós vemos que Jesus, ele é um ser divino, mas também ele é um ser extremamente relacional. Ele gosta de relacionamento. Prova disso, que ele vem ao mundo para cumprir uma missão, e a missão é morrer na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas ele faz o que? Ele escolhe 12 discípulos, os quais nós chamamos de 12 apóstolos, e esses 12 apóstolos, agora eles se relacionam com Jesus, eles caminham com Jesus, eles veem milagres extraordinários feitos por Jesus, como por exemplo, quando Bartimeu estava dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus parou e deu vista a ele. Quando a mulher do fluxo de sangue, que há mais de 12 anos tinha aquela hemorragia, ela vem e ela toca na orla das vestes de Jesus. Os discípulos estão ali, eles estão acompanhando esses milagres. Então Jesus, ele é alguém, ele é uma pessoa, ele é um amigo, nosso irmão mais velho, e ele deseja se relacionar conosco. Mas ele veio, como eu disse, cumprir uma missão. Porque perante a lei, e aqui está a lei, a lei dizia que todo aquele que pecasse deveria morrer. Humanamente falando, é inevitável não pecarmos, e nós pecamos. Mas como na primeira aliança era usado o sangue de um cordeiro, para que o anjo da morte, ao visitar a nação do Egito, ao visitar o arraial dos hebreus, visse a marca do sangue, ele não mataria as pessoas daquela localidade. Hoje, na nova aliança, eu e você precisamos trazer a marca de Cristo. A marca de Cristo é o sangue do cordeiro que lava os nossos pecados, é o sangue de Jesus que nos purifica.
É por isso que o profeta Isaías, o profeta que mais profetizou sobre a vida de Jesus, ele diz para nós que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, Deus tem o poder de os tornar branco como a neve, porque Ele perdoa o pecado. Ele tem o poder de perdoar pecado. Às vezes alguém erroneamente, ele quer expulsar um demônio, e ele diz assim: eu te expulso pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus não expulsa demônio. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O nome de Jesus tem todo o poder, e é em seu nome que nós fazemos maravilhas, sinais de curar os enfermos, de libertar os cativos, porque recebemos essa autoridade vinda da parte de Deus por nós. Jesus, ele vem e ele diz para os discípulos que estão ali reunidos: olha, eu desejei muito. Aqui esse texto que nós lemos na tradução NVI, ela diz assim: eu desejei ansiosamente, ou seja, eu estava esperando esse momento com ansiedade de poder estar com vocês. Momento de comunhão, momento de olhar nos olhos uns dos outros. E quando nós olhamos nos olhos uns dos outros, quando nós caminhamos com as pessoas, nós podemos conhecer as pessoas. Jesus, ele está ali com os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos, e nesse momento de comunhão à mesa, ele diz assim: olha, um de vocês vai me trair. É a mesa, é o momento de comunhão. Um de vocês vai me trair. E aí os discípulos ficam todos preocupados. E de repente Judas, ele pergunta: por acaso sou eu? E aí Jesus diz: olha, aquilo que você tem que fazer, faça depressa. Por quê? Porque ele sabia que o seu tempo de vida terrena estava se findando. A missão estava prestes a se cumprir. Estava quase terminando o ministério terreno de Jesus. Mas ele deixa para nós um legado lindo, extraordinário, que é esse momento de ceia. É um momento de comunhão, mas também é um momento de nós trazermos à memória que Jesus morreu na cruz para que os meus pecados, os seus pecados fossem perdoados. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos agora livre acesso à presença dele. Eu e você agora podemos adentrar na presença de Jesus e oferecer o nosso sacrifício. Eu e você podemos ter comunhão com Deus. E é por isso que ele pega o beiju, e ele parte e ele dá aos discípulos. E ele diz: comem dele todos vocês. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia, no texto clássico que nós temos de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, lá no versículo 28, o apóstolo Paulo, ele diz assim: examina-se o homem a si mesmo, e depois coma do beiju e beba do açaí. Hoje nós vamos beber suco de uva. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, cada um de vocês precisam olhar para dentro de vocês e responder pelo menos uma pergunta. Pelo menos uma pergunta. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho comunhão com Jesus à mesa. Eu conheço Ele bastante para saber aquilo que entristece a Deus e aquilo que alegra o coração de Deus. Eu tenho esse relacionamento de intimidade, de comunhão. E é claro que nós sabemos, é claro que a nossa consciência muitas vezes nos leva a refletir e dizer: olha, você precisa melhorar nisso. Mas você sabe o que eu acho maravilhoso? É que o mesmo apóstolo Paulo, que ele diz assim: examina-se o homem a si mesmo,
ele também diz, no mesmo versículo, e depois coma do pão e beba do cálice. Depois que eu faço uma análise da minha vida, depois que eu olho para dentro de mim e eu consigo identificar que eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, que os meus pecados foram perdoados, que eu morri para o mundo, nasci para Jesus e que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória de Deus, e eu tenho comunhão com Jesus. Eu estou apto a participar da ceia. Eu agora estou pronto para publicamente confessar a ressurreição de Jesus na cruz. E aí eu como do pão e eu bebo do cálice. E todas as vezes que eu faço isso, eu estou anunciando a morte de Jesus. Ele morreu pelos meus pecados. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu pudesse nessa manhã estar aqui à mesa e desfrutar desse momento tão extraordinário de comunhão com Jesus. E eu sei que Ele desejou muito ter esse momento de comunhão comigo. Mas nesse texto que nós lemos também, há uma promessa de Jesus para nós. E nós estamos aguardando essa promessa. Ele disse: olha, tomai e comei até aquele dia. Sabe, queridos, nesse texto que nós lemos, Jesus ele fez uma promessa dizendo que nós vamos voltar a ter comunhão com Ele à mesa. Mas não vai mais ser aqui na terra, vai ser lá no céu. Observe que Jesus estava com os discípulos, com os apóstolos, e eles comeram o pão, eles beberam o cálice, e Jesus disse: olha, até que nós comamos de novo no reino do meu Pai. Quando Jesus ressuscitou, Ele comeu pão e peixe com os discípulos, mas Ele não tomou o cálice da vinha mais, porque essa promessa Ele está esperando eu e você, para juntos lá no céu com Ele, no reino do Pai Celestial, termos novamente esse momento de comunhão. E nós estamos esperando isso, nós estamos aguardando essa promessa. E enquanto essa promessa não chega, nós estamos ensaiando, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. E Ele breve virá. E eu preciso confiar nessa promessa. Você está comigo, amém? Aguardamos juntos esse dia tão sublime em que nós novamente iremos estar à mesa com Jesus. Eu fico imaginando aquela mesa grande assim, com um banco dos dois lados, e parece que essa mesa não tem fim, de tão imensa que ela é. Os anjos cantando, e nós ali, recebendo das mãos de Jesus o pão, o cálice, e Ele dizendo: tomai e comei, façam isso em memória de mim. É isso que nós faremos nessa manhã, em memória do sacrifício de Jesus. Nós faremos para anunciar a morte e a ressurreição na cruz de Jesus pelos meus e pelos seus pecados. Amém? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa manhã. Talvez o Espírito Santo trouxe à sua memória algo que você precisa dizer para Ele: Pai, me perdoa. Faça isso nessa manhã. Pai, obrigado porque estamos aqui, reunidos em Tua doce presença, para termos esse momento tão sublime de comunhão, por meio do pão e do cálice. Aprendemos, ó Deus, que a Páscoa que foi instituída por Ti também era uma promessa de que nós estaríamos anunciando a morte do Senhor até que Ele viria buscar a sua igreja. E nós estamos fazendo isso em memória de Ti, porque o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida.
E nós só temos vida estando contigo, estando com Cristo Jesus. Perdoa os nossos pecados, aquele que nós reconhecemos e aquele que nós omitimos. Pai, perdoa todos eles e nos leve, Senhor Deus, a termos comunhão contigo por meio do pão e do cálice, em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.